Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 30 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Big Techs sofrem pressão por responsabilização em conteúdo de terceiros. Empresas brasileiras estão longe da maturidade em segurança da informação. Pequenas e médias empresas ignoram se ex-funcionários acessam dados corporativos. E eu começo por essa notícia que fala: Big Techs sofrem pressão por responsabilização em conteúdo de terceiros. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, convocaram nesta semana uma audiência pública sobre as regras do Marco Civil da Internet. Os temas têm como foco estabelecer uma ampla discussão sobre a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdos gerados pelos usuários. A possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade também está em pauta. A empresa Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, e o Google, defendeu que a legislação brasileira não deve responsabilizar as plataformas pelo conteúdo postado pelos usuários. A legislação estabelece que empresas de mídia social só podem ser responsabilizadas por publicações de usuários se não remover o conteúdo após ordem judicial. Essa garantia está no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Rodrigo Ruff, advogado da Meta, defendeu a constitucionalidade de um artigo da Lei de 2014 que rege a regulamentação da internet no Brasil, segundo a qual as plataformas só são responsáveis pelo conteúdo de seus usuários quando descumpram a decisão judicial para removê-lo. Defendemos a constitucionalidade do artigo 19. Ele é uma solução equilibrada que possibilita a autorregulação, indica o caminho para os cenários ambíguos, sem impedir a satisfação de outros direitos fundamentais, como o direito à reparação dos danos, comenta Ruff, durante a audiência pública no STF. Na visão de Guilherme Cardoso Sanches, advogado da Google Brasil, aumentar a responsabilidade civil das plataformas não é a chave para tornar a internet mais segura. Responsabilizar plataformas digitais como se fossem as autoras do conteúdo que exibem levaria a um dever genérico de monitoramento de todo o conteúdo produzido pelas pessoas, pontuou Sanches. Segundo o executivo, o Google não espera uma decisão judicial para remover conteúdos ilícitos das plataformas, afirmando que a empresa atualiza e aperfeiçoa suas políticas de conteúdos, incorporando restrições às publicações que possam trazer riscos de danos reais. Por exemplo, as políticas do YouTube contra discurso de ódio proíbem a discriminação com base em fatores como idade e classe social, que vão além das categorias legais, comenta. O advogado ainda acredita ser mais simples identificar uma cena de nudez desautorizada do que interpretar a legalidade uma fala controversa sobre um tema político. A audiência foi iniciada na manhã do dia 28 e contou com a participação de ministros do STF, além de autoridades do Executivo e Legislativo. Ao longo do dia, foram ouvidos representantes do governo e do Parlamento Federal, da sociedade civil, bem como de plataformas, redes sociais e entidades representativas dos provedores e empresas do setor. Os debates continuaram ao longo desta quarta-feira, dia 29. Para o ministro Dias Toffoli, a audiência sobre marco civil da internet foi relevante para trazer ao tribunal as várias visões da sociedade, subsidiar a análise da legislação, do funcionamento e limites das plataformas diante dos princípios constitucionais. Essa é uma discussão realmente importante e eu, sinceramente, claro, as plataformas são um meio pelos quais muitas pessoas fazem coisas erradas. E, como é um meio eletrônico, sempre fica aquela sensação, né? Poxa, mas será que é algo que realmente pode fazer mal? Será que a ferramenta por si só ela é má? Não, a ferramenta não é nem boa nem ruim. Ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode trazer benefícios, se mal utilizadas, pode trazer grandes prejuízos. Então, ela por si só não representa nada. Agora, o que eu acho que de fato precisa acontecer, a questão do monitoramento eu acho muito pouco provável, mas rápidas ações
para remoção de conteúdos ilegais ou ainda que possam trazer prejuízos às pessoas. Isso deveria ser garantido. Esperar que exista algum mandado, alguma coisa do tipo, algum instrumento jurídico para que só então o conteúdo seja removido, muitas vezes é dar brecha, é dar margem para que os criminosos atuem. Exemplo, quantos crimes nós temos acompanhado em noticiários que foram impulsionados em plataformas como as citadas aqui, para aparecerem nos primeiros lugares nas buscas. E a partir disso, muitas pessoas acreditando na plataforma acabam acessando aqueles sites falsos, fraudulentos. Então, tudo bem. Se é difícil controlar todos os conteúdos e monitorar, talvez não seja o caminho. Mas existem também algumas responsabilidades que deveriam ser imputadas sim, pelo menos no meu ponto de vista, a esses fornecedores, para que pudessem colaborar para um ecossistema ainda mais seguro. Empresas brasileiras estão longe da maturidade em segurança da informação. A Oi Soluções divulgou no dia 28 de março um novo levantamento sobre a maturidade digital de grandes empresas no Brasil. Realizado pela IDC, o indicador de excelência em TI é baseado em 3 pilares: serviços de TI aplicado aos negócios, modernização de infraestrutura e segurança da informação. No estudo, a média final é de 52 em escala de 0 a 100, mas em segurança esse percentual passa para 44 na escala de 0 a 100. Nota considerada preocupante. Gostaríamos de ter visto uma evolução mais concreta em relação à segurança da informação, mas muitos ainda não acreditam que podem ser alvo de intrusão, de ataque, e veem isso como algo que acontece em outros ramos, em bancos, não no próprio negócio. Talvez essa seja a maior frustração, afirmou o gerente de pesquisa da IDC Brasil, Luciano Saboia. Realizada a partir de entrevistas junto com os tomadores de decisão em 200 empresas com mais de 250 empregados, a InexTI apontou como ponto mais forte a adoção de computação em nuvem e modernização de infraestrutura, nota 58 frente aos 54 do levantamento de 2021. O levantamento ressalta, porém, que grande parte das empresas ainda roda suas aplicações mais críticas em ambientes de TI tradicionais. O destaque é o crescimento das soluções de multi-cloud e a ampliação do cardápio de ferramentas à disposição das empresas. Em 2021, 49% das empresas utilizavam o modelo híbrido, tradicional e nuvem. Nesta segunda edição, o número chegou a 62%. Entre os desafios apresentados para a migração para a nuvem estão problemas com conectividade, 39%, dificuldade para prever custos, 38%, e a falta de capacitação técnica sobre nuvem, 20%. No quesito de TI aplicada aos negócios, a nota foi 53,7%, acima dos 49,7% de 2021. A avaliação é de que há uma aproximação da TI com a linha principal de negócios, mas com espaço para melhoria. Na questão de investimentos específicos, 46% indicam buscar adequações à LGPD, enquanto 39% ainda atuam na habilitação do trabalho remoto ou híbrido. Essa pesquisa contribui para que a gente possa compreender melhor o mercado e ajudar os clientes na adoção de soluções mais aderentes às necessidades dos clientes. E nos auxilia como orquestradora de soluções para o mercado brasileiro, destacou o vice-presidente da Oi e chefe da Oi Soluções, Marcelo Leite. De tudo, obviamente, que a questão de maturidade da segurança da informação preocupa. É uma nota muito baixa. Houve evolução? Sim, mas foi uma evolução tímida. Significa dizer que muito precisa ser feito. Quando líderes, gestores, entendem que não são vítimas, que não são potenciais vítimas de ataques cibernéticos, por exemplo, obviamente eles estão descolados da realidade. Talvez ainda não foram vítima, mas sempre é possível. Ou se foram, não identificaram isso como um problema de segurança necessariamente, o que também é grave. O fato principal é que
precisamos trabalhar muito forte, principalmente com os líderes, as questões de aculturamento e conscientização em segurança da informação. E esse é um trabalho para aqueles que atuam com segurança da informação que deve ser feito de maneira constante, mostrando exemplos do mercado, pontos de falha ou que puderam contribuir para que aqueles incidentes se materializassem, trazendo para o contexto da sua realidade, como a sua empresa trata esses pontos, ou seu órgão público, enfim, como estão preparados ou se preparando, né, para ter uma maior maturidade em determinados controles, em determinados temas. Eu, dentro de todos os compromissos que tive com executivos, as perguntas geralmente são perguntas simples, mas é preciso saber falar a linguagem dos executivos e trazer um contexto menos técnico, mas que mostre uma visão pautada em riscos. Como está o nível de segurança? Estamos preparados? Enfrentamos algum incidente relevante? As perguntas, geralmente, elas ficam concentradas nesses âmbitos mais estratégicos. Ela não entra na questão do tipo de firewall, se eu utilizo o WAF, se eu utilizo um IPS, se eu faço segmentação de rede. Esses são contextos táticos, não estratégicos. De certa forma até são, né, que uma boa tática alimenta, né, uma estratégia de segurança, obviamente. Mas, dentro desse contexto mais executivo, é preciso falar de contextos mais amplos. É preciso sensibilizá-los a partir de alguns temas, alguns acontecimentos. E a partir disso, o conhecimento, o aculturamento acaba acontecendo. Mas é algo constante. Eu já falei isso em outros momentos, mas vou repetir. Eu já vi, pessoal, alguns trabalhos de conscientização gerarem frutos depois de um trabalho sistêmico, constante, contínuo, de 2 anos. Você tem paciência para esperar 2 anos? É óbvio que aqui não estou falando de nada extremamente crítico e sensível, mas mudanças numa forma, num modelo de trabalho que poderia prever e levar à segurança da informação desde o princípio. Então, para que essas mudanças ocorram, para que os executivos comecem a prestar atenção em alguns temas e trazer e ter a segurança cada vez mais próximo para a tomada de decisão, é preciso que um trabalho adequado de aculturamento seja feito. E na última notícia de hoje, pequenas e médias empresas ignoram se ex-funcionários acessam dados corporativos. Estudo da Kaspersky sobre comportamento das pequenas e médias empresas em momentos de crise mostra a relação entre demissões e aumento dos riscos à cibersegurança. Líderes de 42% das empresas entrevistadas não garantem que ex-funcionários deixaram de ter acesso a dados corporativos salvos na nuvem. Em outro contexto, 36% dos empreendedores se mostram inseguros para afirmar que as contas de ex-funcionários foram bloqueadas para impedir seus acessos. O estudo mostra que a retenção de profissionais foi a maior prioridade para quase metade das pequenas e médias empresas durante a pandemia, mas as dificuldades do contexto e do período pós-pandêmico resultaram em cortes para reduzir custos. Lidar com esse tipo de situação nem sempre está sob o controle dos gestores. Porém, a história muda completamente o cenário quando quase metade das empresas correm riscos desnecessários ao não bloquear o acesso de ex-funcionários aos bens digitais da empresa. O uso indevido de dados por ex-funcionários em seus novos trabalhos ou para gerar negócios para si foram as maiores preocupações dos chefes. Os resultados da pesquisa sugerem que a maioria deles tinha a preocupação de que antigos funcionários compartilhariam dados internos da empresa com seus novos empregadores, 64%, ou usariam recursos corporativos, como banco de dados de clientes anteriores, para abrir seus próprios negócios, 54%. O acesso não autorizado a informações confidenciais pode se tornar um grande problema independentemente do tamanho da empresa, principalmente quando ela afeta a competitividade dela em uma situação em que esses dados são transferidos ou vendidos para concorrentes. Gerenciar esta situação
é ainda mais desafiador quando os funcionários usam contas pessoais em serviços legítimos, mas que não estejam sob a política de segurança da organização em seu dia a dia, como WhatsApp, Google Docs, entre outros, explica Roberto Rebouças, gerente executivo da Kaspersky no Brasil. O fenômeno em que gestores não têm controle sobre as informações transferidas no ambiente empresarial foi chamada de Shadow IT. Para evitá-lo, Kaspersky diz que é necessário definir quais são as plataformas de produtividade oficiais da empresa, dar acesso a elas, capacitar os funcionários e bloquear o uso de programas paralelos, mesmo que sejam legítimos e funcionais. Para a pesquisa, a Kaspersky ouviu mais de 1.300 empreendedores de pequeno e médio porte para descobrir quais são as táticas escolhidas por suas empresas para lidar com as situações de crise e o papel da cibersegurança nesse contexto. Essa matéria ela é excelente. Ela provoca da forma correta. É muito fácil, tá bom, não é tão fácil assim, mas empresas que desejarem ter um bom processo de gestão de acessos conseguem, numa proximidade, numa parceria com o time de RH, agente de gestão, pessoas, enfim, como queiram chamar, identificar essas pessoas que estão deixando a companhia e, a partir de um adequado mapeamento, fazer a retirada dos acessos. Mas isso só vai acontecer se todos os acessos, de fato, e sistemas estiverem mapeados pelo time responsável por conceder e retirar acessos. Se for utilizado ferramentas, por exemplo, que o controle está na mão das áreas, isso já é menos provável. Isso já começa a abrir certas brechas para que aconteça e se materialize o risco que foi apontado na matéria. Agora, o principal ponto, ok, gestão de acessos é importante, deve ser aprimorado, isso deve estar no radar, etc. Mas a grande maioria, principalmente das pequenas e médias empresas, tem dificuldade para restringir acesso, para implementar filtros de navegação, por exemplo, ou ainda garantir que os colaboradores utilizem equipamentos corporativos. Dentro desse contexto, eu já adianto, é impossível garantir que os dados ou qualquer tipo de dado não vá vazar. Se os colaboradores tiverem acesso a ferramentas que eles possam subir bases de dados, por exemplo, copiar para repositórios pessoais, você já não tem controle mais daquele dado. Aquele dado já foi compartilhado. E aí, tanto por uma má intenção, né, de quem copiou, como acidentalmente, um vazamento pode acontecer. A conta pessoal dele pode ser comprometida e essas informações caírem nas mãos de pessoas mal intencionadas, etc. Então, na medida que não se tem esse controle, esqueça. Isso é ainda mais grave. Ou ainda, empresas que deixam liberadas portas USB para que colaboradores copiem seus arquivos. Se ele puder copiar uma base de dados, hoje é muito simples conseguir HDs externos de 1, 2, 3 tera. E aí? Praticamente todo banco de dados da maioria dessas empresas pode ser copiado. Então, o grande ponto é, o controle de acesso ele é importante, mas também esse trabalho de o que pode ser feito, a partir de que dispositivos podem acessar essas informações, bloqueios para que não acesse sites que possam trazer riscos, bloqueio de portas USB, bloqueios de dispositivos não corporativos. Tudo isso precisa entrar na estratégia de segurança. Se não estiver, esse ponto especificamente de confidencialidade dos dados, esqueça. Aí é utopia. Depender do comportamento, da índole e da boa vontade de todas as pessoas para que os dados não vazem, isso não vai acontecer.
Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!